Olá, meus queridos, eu sou o professor João e hoje vamos ressaltar alguns conceitos básicos sobre a matéria e suas propriedades. Começando pela sua definição, matéria é tudo aquilo que apresenta massa e ocupa lugar no espaço. Entre exemplos de matéria, podemos citar nós, seres humanos, árvores, plantas, computadores, células e o próprio ar ao nosso redor. E entre exemplos do que não é matéria, podemos citar pensamentos, o som, a fala, energia, a pressão. São exemplos daquilo que não possui massa e que não ocupa um lugar no espaço, que não é materializado. Sobre a composição da matéria, ela é formada por uma unidade estrutural básica que nós chamamos de átomo. O átomo ele está dividido em duas regiões no espaço, núcleo e eletrosfera. No núcleo encontramos as partículas chamadas de prótons e nêutrons, que compõem a maior parte da massa de um átomo. E na eletrosfera encontramos os seus elétrons, que orbitam ao redor deste núcleo. Os átomos, eles são os construtos da vida. Eles são como se fossem pecinhas de Lego. Então, um conjunto de átomos forma, por exemplo, as moléculas. Um conjunto de moléculas formam as substâncias, que é tudo aquilo que eu posso ver a olho nu. Um conjunto de substâncias pode formar as células, que são unidades extremamente complexas. E um conjunto de células pode formar, então, os tecidos, os órgãos, os sistemas e, por fim, o organismo. A matéria pode sofrer dois tipos de transformações, as físicas e as químicas. Nas transformações físicas, a natureza da matéria permanece a mesma, e nas transformações químicas, a sua natureza é alterada. Por exemplo, amassar um pedaço de papel representa uma transformação física, pois o papel continua sendo papel, a sua natureza e a sua essência permanecem intactas. Em contrapartida, o papel pegando fogo representa uma transformação química, pois, como resultado desse processo, são formados gases e o papel é reduzido a cinzas. A sua natureza foi alterada. A matéria apresenta algumas propriedades. Entre elas, podemos citar as suas propriedades organolépticas, que estão relacionadas aos nossos sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Ou seja, é como nós percebemos e compreendemos a matéria diante dos nossos sentidos, como nós podemos compreender a matéria a partir da nossa experiência com o mundo real. Além disso, a matéria também apresenta suas propriedades físicas, que seriam propriedades características individuais de cada tipo de matéria. Por exemplo, cada matéria vai ter o seu próprio ponto de fusão, assim como cada tipo de matéria vai ter o seu próprio ponto de ebulição, a sua densidade, a sua solubilidade, a sua tenacidade e também a sua dureza. E a matéria também apresenta propriedades gerais, que, como o próprio nome diz, são propriedades comuns, características a todo tipo de matéria conhecida. Por exemplo, toda matéria apresenta massa, toda matéria apresenta volume, toda matéria pode ser comprimida, assim como toda matéria pode ser dividida, entre outras propriedades que compõem essas características gerais. Então, o que a química e a física estudam? Bom, a química e a física estudam o comportamento e as propriedades da matéria, com o objetivo de prever as suas transformações. A química, ela foca nas transformações da natureza da matéria, as chamadas transformações químicas, enquanto a física foca nas transformações mecânicas e nos fenômenos, na compreensão dos fenômenos da natureza. E para nos auxiliar no estudo dos fenômenos da natureza,
nós precisamos recorrer às chamadas grandezas físicas. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado. E para medir uma grandeza física, eu vou necessitar de um instrumento. Como por exemplo, velocidade é uma grandeza física, e o instrumento que eu utilizo para poder medi-la poderia ser um velocímetro. Para medir o tempo, eu posso utilizar um relógio ou um cronômetro. Para medir a massa de um objeto, eu utilizo uma balança. E para medir distâncias, eu posso utilizar uma régua ou uma trena. E na comunidade científica, as grandezas físicas precisam ser expressas no Sistema Internacional de Unidades, que seria um sistema padrão.